Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamentais, os anos finais, tudo bem? Então, mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar bastante sobre o pares ordenados, sobre pontos no plano cartesiano. E comigo hoje, aqui para essa aula, o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia, Osmar. Sejam todos bem-vindos para essa aula de matemática aqui. Hoje eu vou ser o porta-voz de vocês no chat, né? Colocar aqui, ó, já estão dando um bom dia aqui, bom dia. Ó. Bom dia a todos, bom dia Ana Júlia, Roberto, professores aqui, professor Simone aqui, ó. Bom dia a todos aqui, é um prazer estar com vocês. Espero que vocês gostem da aula, né? Nós tentamos aqui fazer com muito amor e carinho, né, Osmar? É verdade, Jonas. Então, aqui no... espero que vocês gostem da aula e vamos para a aula. Vamos sim, tudo bem? Então, ó, vai aparecer aí na telinha de vocês, tá ok? O que a gente vai buscar na aula de hoje, a habilidade que nós estamos trabalhando para essa aula, tá ok? É a EF08MA07, tá ok? Conteúdo, a habilidade para o 8º ano do ensino fundamental. Trabalharemos os resultados de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aí associaremos esses resultados dessa equação, tá? Mais tarde, né, Jonas, chamaremos até de função, mas não nesse momento, com a ideia da representação gráfica extremamente importante, a associação que a gente vai fazer desses valores, que chamaremos de x e de y, lá no plano cartesiano. Tudo bem? Vamos dar sequência? Olha lá. Tá? O que vai aparecer para vocês na telinha. Foi? Opa, gente, estou mudando aqui. Olha lá. Ok. Bom, relembrando e vamos fazer a localização dos pontos. Vamos lá, Jonas. Então, a ideia aqui é que a gente tem... Não sei se está escrevendo. Ok. Tá. Vamos a ver de hoje, pode ser, Jonas? Tem que ir na anterior ali, Osmar. Na anterior, vamos voltar. Ok, isso, vamos beleza, lá. Tá? Então, ó, a ideia da localização dos planos. Isso aqui não é novidade para vocês, está lá no caderno do aluno, ó, volume 3, lá na parte 1, na página 67. Tudo bem? Ia falar alguma coisa, Jonas? Não, tá certo. Essa representação no plano cartesiano, né? Lembrando que se você tiver uma régua, lápis aí, vocês podem fazer. É muito importante essa representação que às vezes no caderno, os espaçamentos, né, Osmar? Sim. Por exemplo, o tamanho do tamanho tem que ser o mesmo, tanto para horizontal quanto para vertical, né? É verdade, né? Isso o professor Jonas falou. Usa régua, padroniza, né, a distância entre eles. Bastante comum. Porque na hora, aqui não vai dar muita diferença, porque felizmente a gente tem tudo quadriculado, tudo bonitinho. Agora, se você não seguir um modelinho, né, bem certinho ali no seu caderno, na hora de construir o gráfico, que a gente vai traçar uma reta aí, vai ficar um pouquinho distorcida. Então, capricho, né? Matemática também é muito isso, né, Jonas? Muita organização, muita paciência e não adianta correr. Não é? Sim, nós recebemos, principalmente nas redes sociais, excelentíssimos cadernos. Olha, tenho que parabenizar, os cadernos dos alunos são muito, mas muito bem feitos. Vou até confessar que é melhor que os meus no tempo de escola. Os meus eram bem feitos, tudo bem? Ó, vamos lá, vamos retomar a ideia aqui. Então, na realidade, temos alguns pontos aqui para serem localizados e aqui aparecem as coordenadas dele, né, Jonas? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto A. E aqui já foi dado que as coordenadas do A, ele tem como coordenadas o -1 e o 2. Onde está esse -1 e onde está esse 2? O primeiro valor aqui, ó, do par ordenado, tá vendo? Par, você tem duas informações, tá ok? O valor associado à abscissa, tá ok? Eixo horizontal, e um valor associado à ordenada, ok? Eixo vertical. Então, o primeiro valor, ele sempre está associado ao x, tá? E o segundo valor, sempre associado ao y. Então, se você for imaginar aqui, ó, o que a gente tem? As coordenadas do ponto A. Vai ficar bonitinho, porque a gente vai fazer a projeção aqui. Ó. Primeira coisa, eu vou projetá-lo no eixo das abscissas. Tá? Tá um pontinho meio... Ó. Então, ó, perceba que você encontrou quem aqui? Ó? O menos 1. Feito isso, ó, você vai fazer a projeção no eixo das ordenadas. Fez a projeção, ó, certinho. 2 positivo. Lembrando que sempre tem uma ordem na hora de você construir esse plano cartesiano, né? Então, você tem os valores
do x à sua direita, sempre os positivos, tá ok? E à esquerda do zero, sempre os negativos. A origem do sistema cartesiano, do plano cartesiano, né, dessa malha quadriculada numerada aqui, a origem dele é o zero. Inclusive, nós temos um ponto aqui, ó. Tudo bem? Que a gente vai falar dele já já. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Tudo bem? Tranquilo? Fechado. Beleza. Toma sempre esse cuidado, né, de x e y, né, nos pares. Por isso que ele é um par, né? Coordenado, né? Então, sempre horizontal primeiro, depois utilizar o eixo da vertical, né, Osmar? É verdade. Tem uma curiosidade aí, bastante legal, a gente vai aproveitar. Acho que não precisa fazer todos, mas tem alguns aí que a gente vai utilizar. O B é um deles. Né? Então, o que você percebe? Que o B ele está localizado exatamente em cima desse eixo aqui, ó, que a gente chama de Y. A professora Alessandra, na última aula, até falou bastante sobre isso. Tá? Então, esse aqui é o eixo das abscissas. O X, eixo das ordenadas. Perceba que esse B aqui ó, está posicionado exatamente em cima do eixo Y. Bom, se ele está posicionado em cima desse eixo Y, eu já sei qual é o valor dele. Tá? Ou seja, o posicionamento tá, da abscissa para esse ponto B aqui, ó, quem que é? Naturalmente é o 3. Tudo bem? Me ajuda aí, Jonas. Para esse ponto estar marcado exatamente em cima do eixo Y, alguém tem que ser zero, né? Ah, sim. Toda vez que está em cima do eixo, um dos dois tem que ser zero, né? Se você já sabe que o 3 é y, só me resta o x ser zero, né? Perfeito. Ou seja, as coordenadas do ponto B, como vocês já sabiam, é o 0 e o 3. A gente retoma isso, né, para você realmente, o pessoal fala muito da questão das dúvidas, sabe? Então, o que parece simples para um, nem sempre é simples para o outro, né? O que parece fácil para um indivíduo, às vezes para o outro é um pouco mais complexo. O professor tem que dar aula para todo mundo. Essa é a ideia. Não dá para escolher, eu quero dar aula para X, para Y. Não, não é assim. Tá? Então, a gente tem que pensar exatamente em todos. E é essa a ideia, né, quando a gente projeta, quando a gente planeja uma aula. Seja aqui no centro de mídias, ou seja lá na sala de aula, ou seja uma aula remota. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Aula para todos. Tudo bem? Bom, vou aproveitar, Jonas, não vou fazer todos, mas vou fazer aqui o ponto D. Né? Você pode me ajudar? Esse ponto D está marcado exatamente em cima do eixo das abscissas, né, Jonas? Então eu sei que um dos valores, sempre que está em cima do ponto, um deles é zero. Opa, então o que acontece? Ó, veja que aqui ó, já está posicionado em cima de quem? Do eixo das abscissas. Então não tem a menor dúvida. Tá? Ou seja, o x para esse ponto aqui é quanto? É 3. Para ele estar marcado exatamente no eixo x, no eixo das abscissas, alguém tem que ser zero. Ou seja... Olha lá. Sobrou para o y, né? Sobrou para o y, o zero, ele não vale nada, entre aspas, né? O zero é muito importante. Né? O zero na matemática, né? A gente tem a ideia, o zero não vale nada. Em matemática ele é muito importante. Tudo bem? Então vamos lá as coordenadas do ponto D, 3 e 0, como já havia sido definido. Tá claro? Estamos eliminando as dúvidas, essa a intenção. Tudo bem? Vou, para finalizar, Jonas, vou aqui ó, escolher o ponto F. Tá ok? E ele tem uma curiosidade, né? Ele está marcado exatamente aqui, ó, onde eu estou insistindo. Tá vendo? Ó? Exatamente em cima da origem do sistema cartesiano, exatamente na origem do plano. A partir daí que você tem nas direções os valores positivos e negativos do x, positivos e negativos do y. As coordenadas dele, Jonas, é 0 e 0. Acho que não tem nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? É curioso falar que esse ponto 0, 0 nós chamamos também de origem, né? Perfeito. Partindo dele que começa todos os outros, por isso que é 0, 0. Então 0 para cima positivo, 0 para baixo negativo. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Não é isso, é verdade. Osmar? Provavelmente você vai fazer muitas vezes o plano cartesiano na sua vida. Então você tem que tomar cuidado. A partir do zero, igual o professor Jonas falou, origem do sistema, e aí você tem lá, sempre obedecendo o padrão, a regularidade da medida, extremamente importante, e colocar os valores positivos e negativos sempre em ordem crescente. Tomar esse cuidado. Beleza? Beleza. Vamos dar sequência? Ok. Vamos para a atividade 1, Jonas. Olha lá. Observe o plano cartesiano abaixo, onde estão destacados alguns pontos pertencentes à reta que representa uma equação com duas variáveis. Que duas variáveis seria essa? Como a gente está trabalhando aqui, ó, as variáveis seriam o x e aqui, naturalmente,
naturalmente o y. Tudo bem? Ela tem uma característica, a junção desses pontos vai formar uma linha reta. Ok? E aí o que a gente quer saber? Que você analise esse gráfico aqui e registre exatamente quais são esses pontos. Ou seja, a gente quer saber as coordenadas do ponto A, tá ok? Lembrando que ele tem um x e tem um y, tá ok? As coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C, vai até o D, né? Tá? Isso, vai e até as o D. coordenadas do ponto tão perto e às vezes a gente nem enxerga. Tá? E as coordenadas do ponto D, é essa a intenção. Beleza? Lembrando que essa atividade está no caderno do aluno, lá na página 67, né, Osmar? Isso. Se você não tiver o caderno do aluno, não tem problema. Faça uma anotação no caderno, coloca lá no seu caderno, anotem as coordenadas. Assim que você receber o caderno, você transcreve, né, você passa para o caderno do aluno. Então, se você não tem problema. Pode ficar calmo, vocês vão receber ainda o caderno do aluno, vai chegar para você esse material que nós utilizamos durante a aula, né? Então, não fique nervoso nesse aspecto. Então, vai chegar o caderno para vocês e assim que chegar o caderno, vocês passem. Por enquanto, faça lá a anotação no caderno. Se quiser até mandar, tira uma foto do caderno, coloca lá na rede social para a gente dar uma olhada no caderno de vocês, que os que eu vejo ao máximo. É verdade. Tá? Aqui é a estrutura da sua resposta. A gente vai voltar no gráfico para você. Tá? Pedir para o diretor fechar aqui. Tá? Então, o que acontece? Olha lá. Aqui você vai colocar as coordenadas do A, tá? E as coordenadas do B, as coordenadas do C e as coordenadas do D, insistindo, né, sendo bem repetitivo. Encontrarás um valor x e um valor y, sempre nessa ordem. Beleza? Vamos voltar no gráfico lá para vocês acharem os correspondentes. Vou deixar desse jeitinho aqui para quando a gente voltar do chat a gente resolver. 3 minutos para você e a gente já retorna.
Retornamos aqui. Osmar, eu tive respostas, né? Ó, acredito que muitos aqui responderam. Por exemplo, a Martina, se eu não me engano, ó, Martina, o Thales, colocaram as respostas. Daniela, colocaram as respostas. Então, por exemplo, a primeira colocaram como 9 e 2. Tá. 2 e 9, desculpa. 2 e 9. A B, 1 e 3. E a C, 3 e 4. E a D, 7 e 6 como par ordenado. Mas muitos alunos aqui falaram que não dá para enxergar, eles não conseguem ver o gráfico. Então, aí a gente pede até desculpas para vocês na questão aí. Nós vamos pedir até para mostrar de novo, né, Osmar? Sim. Nós pedimos para a produção aqui colocar um gráfico ampliado. Vai aparecer na telinha para vocês aí. Então, essa é a ampliação. Esse aí é o gráfico ampliado para vocês darem, se vocês quiserem darem um print, tirarem uma foto aí, o que vocês quiserem. Então, esse daí é o gráfico ampliado que aí o Osmar vai fazer a resposta, né? Beleza, tá? A gente realmente pede desculpas e a gente vai trabalhar para que isso seja melhorado. Tudo bem? Vou mandar a resposta para ele, Jonas. Podemos? Bora. Tá, então vamos lá. Olha lá o que acontece. Está aqui aquela estrutura que a gente já mostrou, ok? E aí vai aparecer a estrutura aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá visível para eles? Tá? Olha lá o que acontece. Tá? Nós temos o gráfico, a ideia é absolutamente a mesma, o gráfico é o mesmo, e aqui já aparecem as coordenadas dele. O que a gente vai insistir? Tudo bem? Então temos aqui as coordenadas do ponto A. Eu percebi que alguns falaram no ponto A, Jonas, 2 e 9, né? Então é aquele errinho recorrente. Gente, frieza, presta atenção na aula do seu professor, não só desse, mas de todos, tá? De todos. O que acontece? Você tem que ter aquele filtro. Lógico que você tem uma aula de 40, de 50 minutos, você não vai conseguir prestar atenção em tudo que o seu professor fala. Não tem como. Só que você tem que ter aquele feeling, aquela percepção para entender assim, opa, isso que ele está falando é extremamente importante para eu resolver o exercício. Tudo bem? Então, tem que ter foco, né, na explicação. Eu reitero, poxa, ninguém vai ficar conseguindo prestar atenção 100% do tempo. Não dá. Mas você tem que ter aquele sininho, né? Vamos usar essa comparação. Opa, isso que ele está falando é extremamente importante e serve para todas as aulas, não só para a aula de matemática. Vai de encontro a isso aqui, né? Quando a gente vai fazer a projeção, né, lembra que a ordem é importante? Se é importante, primeiro você faz o quê? A projeção no X. Beleza? Portanto, as coordenadas do ponto A temos aqui, ó, 9. E depois você faz essa projeção aonde? Faz essa projeção no Y. Portanto, aqui temos as coordenadas 9 e 2, conforme aparece aqui. Beleza? Tá, vamos lá para o ponto B. Aí você já tem que ficar ligeiro, por quê? Ele aparece numa outra região aqui do plano cartesiano. E aí tem o quê? A característica dos valores negativos. Então você tem que ficar ligeiro. Não é isso, Jonas? Isso mesmo. Inclusive, foi uma pergunta aqui, ó. Oi. O Bernardo fez essa pergunta relacionada a esse ponto B, Osmar. Ele colocou assim, professor, eu tenho uma dúvida. A gente coloca o ponto como o número mais perto, menos 3 menos 1, ou menos 1 e menos 3. Jonas? Não, Bernardo. Jonas é o professor. Bernardo, desculpa, Bernardo. Tá? É a força do hábito, é a convivência. Tudo bem? Bernardo, de novo, a ideia do quê? Do ponto. E o ponto, ele tem a ordem. Que ordem é essa? Primeiro farás, não, a gente falou no 7º ano, né? Da ideia, no 6º ano, né? Da ideia dos mandamentos. Então tem uma ordem aqui, tem uma regra. Que regra é essa? Olha, toda vez que você tiver um ponto posicionado aqui no plano, Bernardo, você vai projetar primeiro aonde? Sempre no X. Ok? Quando você faz essa projeção no X aqui, ó, olha o que acontece. Você vai encontrar quem? Você vai encontrar o menos 1. Tudo bem? Estou sendo bem didático para você, Bernardo. Essa é a ideia. Tá? E aí você pode até, se você não fez os outros, pode até pensar nessa ideia. Primeiro eu projeto sempre no X. Sempre. E depois eu faço a projeção no Y. Tudo tem ordem. Não é? Tudo. Imagine se cada um fizesse de um jeito, seria o caos. Né? Então tem que estabelecer uma ordem, tem que estabelecer uma regra para que a gente chegue no resultado esperado na resposta correta. Em tudo, não é só no plano cartesiano, não. Tudo bem? E também se colocar o contrário, né, Osmar? É outro ponto no plano, É né? outro ponto, né? Em geografia, só abrir um linkzinho aqui, a ideia dos pares ordenados do plano cartesiano, essas projeções, se não estudaram, vão estudar, ela está associada
associada à ideia de latitude e longitude, extremamente importante. Imagina o cara, né, errar o posicionamento geográfico, inverter a latitude com a longitude, vai parar do outro lado do mundo, tá? Então, a ordem é extremamente importante, a gente tem que tomar esse cuidado. Tudo bem? Então, temos as coordenadas do B, menos 1, e aí projetei aqui no Y, portanto, temos 3, olha lá, opa, perdão, tá? Aqui embaixo, menos 3 também, ó, tá na parte inferior do Y, portanto, os valores são negativos. Menos 1 e menos 3 foi. As coordenadas do ponto C aqui, tá? Já vou aproveitar e fazer a projeção. Olha lá, o C, ó, empurrou lá para o X. Encontramos quem? Encontramos o menos 3. Ó. Projetou, a palavra correta é essa, né? Projetou lá no Y, encontramos o menos 4. E aí, veja, ele carrega as características dos dois valores serem negativos. Ah, professor, esqueci o sinal. Tá, esqueceu o sinal. Meu, não tem como. Vai parar em outro lugar geométrico. Não é aqui. Tudo bem? E só para finalizar, no ponto D, faremos a projeção lá. Projetamos quem? Projetamos no menos 7. No menos 7. E aí, ao se projetar no Y, no eixo das ordenadas, se acostuma com essa palavra também, né? Chegamos aí aonde? Chegamos no menos 6. Parabéns, você acertou tudo, você gabaritou, já está muitos passos adiante do seu concorrente lá naquele vestibular, naquele concurso, naquela prova, naquilo que você tanto almeja. Estudar é fundamental, é extremamente importante. Beleza, Jonas? Tranquilo? Tranquilo. Só tomar bem esse cuidado da inversão aí dos pares, tá? Tomar muito esse cuidado que é muito importante. Claro, o sinal também é importante nesse caso, e aí ele representa também a posição do valor, mas tomar cuidado com essa inversão mesmo, né, Osmar? É verdade, né? A inversão ela acaba te mandando para outro lugar. Tudo bem? Então tá aqui a resolução, espero que vocês tenham entendido. Beleza? Vamos na sequência? Gráfico de uma expressão algébrica. Que expressão algébrica? Ela está aqui, ó. Y igual a 3x. Então, o gráfico vai girar em torno dela. E aí, o que você percebe? Que aí a gente tem duas variáveis, tá ok? Qual a primeira delas? O x, tá ok? E a segunda, o y. Tudo bem? Isso aí vai caminhar com vocês ao longo de muito tempo, tá? Ao término dos anos finais, do 9º ano também aparece, e no ensino médio aparece com muita frequência, porque a ideia do plano cartesiano, ela carrega consigo a ideia da construção gráfica, e aí é extremamente importante você ter esses conceitos. Não só gráficas, né? De localização de uma maneira geral. Tudo bem? Então, temos aqui a expressão algébrica y, todos os valores y, okay? Eles estão associados ao produto de 3 vezes um valor de x. Tá? Ou seja, uma multiplicação. Quem é o y que eu vou encontrar? Esse y, ele depende, existe aí uma relação de dependência, né? Para cada valor de x, aqui foram lançados apenas 3, eu vou encontrar um correspondente y. Beleza? É de qualquer jeito, vou chutar o valor? Não. Tá? Esse valor y, ele vai ser encontrado fazendo o quê? Fazendo a multiplicação do 3 vezes esse valor que foi dado. Então aqui foram atribuídos, e normalmente esses valores é atribuído ou pelo exercício, ou seu professor, ele vai dizer, usa o x valendo menos 1, 0, 1, poderia ter o 2, poderia ter o 3 e assim por diante. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Temos a expressão algébrica, y é igual a 3 vezes o x. Lembrando que esse pontinho aqui, apesar de não aparecer, você tem que entender que se trata de uma multiplicação. Ok? Então, é uma multiplicação e esse pontinho, ele não precisa aparecer. E é muito mais comum que ele não apareça do que necessariamente ele tá em evidência. Tá bem? Então, se acostuma bastante com isso. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Qual é o primeiro valor que foi associado ao x? Né? Eu sei que vão perguntar, professor, de onde veio esses valores do x? Eles são atribuídos. Ok? Lá, antes de começar o exercício, a gente vai falar assim, ô João, usa o x valendo 0, 1, 2 e 3. Por exemplo, aí você vai pegar e substituir. Tudo bem? Qual é o y que a gente vai encontrar? É o valor que depende daquele x. Tudo bem? Então, temos aqui 3 vezes o x. E aí, o que você percebeu aqui? Olha onde eu substituí o x. Aqui, no menos 1. Então, eu tenho 3 vezes menos 1. Então, eu tenho quem? O menos 3.
Pronto, já tenho as coordenadas aqui. Ó. O x vale quanto? Menos 1, que já foi dado, tá ok? E o menos 3 que eu acabei de encontrar fazendo o quê? A multiplicação. Vou passar aqui por cima. Então, as coordenadas dele aqui, ó, a gente tem a projeção. Opa, perdão. Menos um, outro aqui. Opa, cadê? Aqui embaixo, Isso, tá? é. Olha lá, -3. o menos 1, eu indo lá para o lugar errado. Tudo bem? Ó, o menos 1, tá ok? Perceba que eu projetei primeiro no x, tá? E menos 3, beleza? Então, tá aí o primeiro ponto. Na sequência, vamos lançar o próximo valor, que é o 0, tudo bem? Então, eu já sei que o meu x vale quanto? Meu x vale 0. Então, ó, perceba, ele já está posicionado aqui. Ó. Esses valores que eu acabei de riscar aqui, ó, sem querer, como que eu apago isso aqui? Borracha, aqui? Apagar toda a linha. Beleza, tá ok? Então, vou aqui de novo. Caneta, é isso? Tinta? Preto, pode ser. Beleza, tá? Então, o que a gente fez aqui? Esse aqui nós substituímos, e aqui a gente vai substituir o valor, tá, do x aonde? Tá? Como sendo 0. Então, eu vou fazer 3 vezes o x, quanto que vale o meu x? 0. Portanto, 3 vezes 0, 0. Quais as coordenadas que eu tenho? Ó, o meu x já tinha sido dado, 0, e quando eu fiz o produto, quando eu fiz a multiplicação, eu encontrei que 3 vezes 0 é o próprio 0. Opa, onde que eu vou marcar esse ponto? Falamos dele lá no começo da aula. Está aqui, ó. Quais as coordenadas dele? O x vale 0 e o y vale 0. Está marcado o ponto aqui, beleza? Para encerrar, quem que a gente tem? Qual o próximo valor de x, professora? O x que a gente jogou aqui, lançou, é o 1 positivo. Aí eu vou lá na expressão algébrica, y igual a 3 vezes x, e substituo o valor que a gente encontrou. Ou seja, 3 vezes 1, temos o 3. Ó, o 1 aqui ó, já tinha sido dado lá anteriormente, ó, tá vendo? Eles são os mesmos, ó, tá, perceba? Ó. Deixa eu pontilhar aqui, ó, pra gente ter uma ideia. Ó, tá vendo? Ó? Todos esses valores são x, ó, são os mesmos. Tudo bem? E aí, quando a gente fez o produto, fez a multiplicação, encontramos o valor do y, portanto, temos aqui a projeção do ponto. Ó. O x vale 1, sempre o x primeiro, hein? Presta atenção. E o y vale 3. Quando a gente une esses pontos, e aí você não precisa dos 3 pontos para formar essa reta, tá bem? Se você unir, por exemplo, o ponto de coordenadas menos 1, menos 3 e 1 e 3, obrigatoriamente, quando você une 2 pontos, encontraremos aí obrigatoriamente uma linha reta, tá ok? A expressão faz com que essa reta passe exatamente em cima desse ponto, mas isso a gente vai estudar posteriormente, né, Jonas? Isso mesmo, e é muito importante, né, colocar algumas definições que geralmente nós professores sabemos que os alunos perguntam, né? A primeira pergunta é de onde surgiu esse valor de x? Não saiu da nossa cabeça, não é? São termos, né, que nós utilizamos, Osmar. Sim. São valores que nós colocamos como escolha ali. Nós escolhemos o menos 1, 0 e 1. Você poderia ter escolhido o 0, 1, 2 e 3. Você poderia ter escolhido o 5 e o 10. Só que para fazer o gráfico, o que geralmente os professores solicitam e geralmente nós também pedimos? Mais próximo do início do gráfico, ou seja, mais próximo da origem, né, Osmar? É isso aí. Então, mais próximo da origem, por isso do 0, 0. Então, pensa, se eu estou no 0, 0, eu pego um antes e um depois. O menos 1 e o 1 nesse caso. Por isso que nós escolhemos, né, o menos 1, o 0 e 1. Essa é uma definição muito importante, né? Não surgiu do nada. É verdade. Quando eu queria estender um pouquinho mais, você pegava 2 valores negativos, ali próximos do 0, 2 positivos, para a gente ter essa ideia. É isso aí mesmo, beleza? Tá? E, como você bem colocou, né, para achar o y, eu preciso fazer a operação. No caso, era uma multiplicação por 3. No caso aqui, era uma multiplicação, mas não se prenda a ela, tá? Pode ser um produto, uma soma, produto, subtração, enfim, multiplicação, né? Se acostuma com a palavra produto, né? O professor usa muito essa palavra. Produto. Produto é multiplicação. Beleza? Atividade 2, Jonas. Olha lá o que aparece, tá? Construa o gráfico da expressão algébrica. Que expressão algébrica? Essa que está aqui, gente, ó. Y igual a 2x menos 3, tá ok? Atribuindo valores para a variável x. Em seguida, una todos os pontos. Essa expressão gerou uma reta. Então, aqui, para padronizar a coisa, Jonas, tá? Vamos lançar 3 valores para o x? Tá? Pode ser. Olha lá, tá? Opa, olha a atividade. Que valores que a gente vai usar? Pode ser o 0, 1 e o 2, ou você quer algum negativo? Pode ser o x valendo 0, x valendo 1
e x valendo 2. Eu acho que eu falei para você para a gente usar o 3 também, ou não? Não, acho que só esses três estão bons. Só esses 3 tá bom? Beleza, então, tá ok? Então, olha lá, só reiterando para vocês, construa o gráfico, beleza? Tá? Da expressão algébrica. Não dá para construir o gráfico sem encontrar os respectivos valores, beleza, gente? Tá? Aqui, ó, o que acontece? Os valores de x já foram atribuídos, ó, 0, 1 e 2. Então, você vem aqui, ó, e substitui. Tá, ok? Quando você fizer isso 2 vezes esse valor aqui e subtrair o 3, você vai encontrar o y. Beleza? Então, tá? para eles escreverem no chat, escrevam os pares ordenados, né? Mais fácil. O gráfico não dá para vocês mandarem aqui, tá? A gente vai mostrar para vocês, mas pelo menos manda os pares ordenados e aí fica legal. Beleza? Vamos lá para o chat antes que eu coloque as respostas para vocês. Alô, a gente já volta 3 minutos. Retornamos aqui. Muitos alunos ficaram com dúvida. Acredito que seja normal nessa questão da dúvida mesmo, principalmente, às vezes, um primeiro contato. Gráfico aí para vocês, qual que era o objetivo aqui? Era vocês localizarem um ponto. Eu encontrei algumas respostas, Osmar. Eu encontrei, por exemplo, colocou assim, um dos professores, mas o Wesley também colocou. Ele colocou como resposta y, menos 3, legal. Menos 1 e 1, como resposta aí para esses 3 pontos. A Beatriz falou o seguinte, ó, professor, e ainda escreveu em maiúsculo, acho que ela estava gritando aqui, ó, estava ouvindo ela aqui no meu ouvido, ó. Professor, me respondam, como assim
x0, x1 e no caso ali ela ainda colocou x3. Esses valores nós colocamos para facilitar o gráfico, né, Osmar? Sim. São os valores. Mas eu encontrei muitas respostas também. Encontrei, por exemplo, a Micaela colocou 3 e 9, menos 1, menos 3, menos 3, menos 4, menos 7 e menos 6. Tá certo? Vamos lá, né, Jonas? Tá? A gente acompanha o chat, a gente tem mais de 20 mil pessoas nos acompanhando. E assim, gente, a gente padece das mesmas ansiedades que todos vocês, principalmente dos nossos professores. Tá? Então a gente está com calma, a gente está com paciência, e o objetivo aqui é sempre ajudar nossos alunos, e nos ajudar. Tudo bem? Eu não lembro o nome, foi a Beatriz que falou. Isso. Mas assim, gente, imagine se cada um de nós aqui atribuíssemos um valor aí pro X que cada um quisesse, Jonas. Nossa, acho que cada um ia montar um gráfico diferente e ninguém ia falar que é o mesmo. Exatamente, não tinha muita lógica, não tinha cabimento, tá? Então é por isso, né, que nós aqui lançamos esses valores, né, aleatoriamente, né, mas proposital, e os professores de vocês, quando for fazer essa atividade, eles vão atribuir também. Não são valores dispersos, não são valores ao acaso. Vamos concluir então, Jonas, tá? Antes da resposta? Então aqui a gente tem que o y será igual, primeiro valor, 2 vezes 0, menos 3, portanto, aí 2 vezes 0, 0, menos 3. Vou entrar aqui na figura, portanto, teremos o 3 negativo. Olha lá, primeiro par ordenado, já temos 0 e menos 3, ok? 0 e menos 3. Na sequência, temos aí y vai ser igual a 2 vezes 1 menos 3, portanto, temos 2 menos 3, tá ok? E temos aí pra gente o menos 1, portanto, temos 1 e menos 1, não sei se dá para vocês verem. Tá ok? E na sequência ali, tá ok? Entrei na figura sem querer. Então, y vai ser igual a 2 vezes 2 menos 3. Portanto, teremos aí 4 e 4 menos 3. Teremos aí igual a 1 as coordenadas, portanto, 2 e 1. Tá? Vai aparecer ali a resposta, não se preocupem. Tá ok? Olha lá o gráfico, tudo bem? Tá? Opa! Atividade 3, e tá aí as projeções que foram feitas aqui, ó, tá vendo, ó, tá? As coordenadas do ponto A, é isso? Tá? A gente só atribuiu 3 valores, né, ó, menos 3, 0, tá ok? Menos 3 e 0, na sequência A, 1 e menos 1, o 2 e 1, e no caso aqui que não foi feito, né, seria o 3 e o 3 na sequência, tudo bem? Então, é essa a ideia, só para a gente retornar aqui, ó, tá? 0 e menos 3, olha lá, o 0, x é 0 e menos 3, na sequência, temos ali 1 e menos 1, e o próximo termo temos 2, 2 e 1, tudo bem? Então, é essa a ideia aí que aparece para vocês, tá? Essa atividade 3, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir por conta de tempo, mas pode ficar para vocês fazerem, tá? É até uma sugestão de atividade. E aí a gente pode pedir para eles lançarem que valores, Jonas? Pode ser os mesmos. Pode ser os mesmos, tá? Coloca então os aqui, mesmos. gente, ó, para vocês se divertirem, já tem uma atividade para cá. Não é comum a gente deixar atividade, mas pode fazer e de repente apresenta para o seu professor. É legal. Ou posta lá na rede social, marca a gente, né? Coloca lá na rede social o gráfico que vocês construírem, coloca lá no hashtag eu no CMSP, coloquem e passem o gráfico com os valores. Então, substitui o 0, 1, 2 e o 3, né? Na seguinte expressão, y é igual a menos 3x menos 1, né, Osmar? É verdade, tarefinha, né? Não é muito comum, mas é uma tarefinha para vocês, tá ok? Vai aparecer o QR Code e o link para vocês avaliarem a nossa aula, tudo bem? Avaliem com frieza, né? Analisem tudo bonitinho e mandem o recado para a gente que a gente sempre lê. Tudo bem? Obrigado a todos pela participação. Professor Jonas, Obrigado. Eu espero que tenham gostado, né, Osmar? Foi um prazer estar aqui de novo. Continuando essas aulas de matemática, que é muito importante, uma matéria mais importante. Top! Mas brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. A velhinha, a aula, foi um prazer estar aqui, né, Osmar? Até a próxima. Obrigado. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.